do livro de Daniel. Toda quarta-feira nós estaremos aqui meditando numa porção do livro de Daniel. E hoje não será diferente, então peço a ajuda da igreja para abrirmos a palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 3. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o rei levantou, que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, não é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas. Foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? É verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Renova-nos, Senhor, a esperança, a fé, possamos descansar em Ti. Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações. Tira, Senhor, lança por terra todo pensamento inoportuno, toda ansiedade, todo cansaço. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, fica à vontade no seu lugar. Meus irmãos, durante várias épocas da humanidade, as pessoas precisaram migrar, mudar, por não se adaptarem à ordem ou à sociedade daquele país. A gente olha para a Alemanha nazista na Segunda Guerra, só que muitos alemães fugiram da Alemanha por não concordarem com o nazismo. Até mais recente, teve o regime militar aqui no Brasil, e muitos também fugiram por não concordarem.
Então, isso é algo que durante toda a história, sempre tiveram pessoas indo de um local para o outro, por não concordarem com a sociedade, não concordarem com as leis, com aquilo que estava se estabelecendo. Eu mesmo, minha avó, ela veio criança de Portugal, porque teve um ditador chamado Salazar, começou a prender, matar muita gente, e eles trabalhavam, né, tinham dinheiro lá, e aí decidiram vir para o Brasil, lá na década de 20. Então, isso é muito comum. Só que aqui nós temos algo um pouco parecido. Ao invés de fugirem, esses 3 amigos de Daniel, eles ficam e eles resistem. Eles resistem à opressão daquele governo. Assim como muitos cristãos hoje ao redor do mundo resistem à perseguição da sua fé. Existem milhares de chineses que cultuam em cavernas. Cavernas, veja bem, são túneis que eles mesmos cavaram. Eles cultuam a Deus em cemitérios, não como algo esotérico, não, mas é porque é um local que ninguém vai. Então eles procuram cantos para se esconder e cultuarem a Deus, para não serem presos ou mortos. Assim, na Coreia do Norte, por aí vai, diversos cristãos que ao invés de fugirem, estão permanecendo para adorar a Deus, mesmo não concordando com a sua estrutura. Muitos poderiam se conformar, porque veja bem, existem até documentários, que se você for na Coreia do Norte, lá existem igrejas, só que o pastor ou até o padre, eles são agentes do Estado que controlam o povo. Não há liberdade, não há Bíblia, não há palavra de Deus. Então muitos precisam dar o seu jeito de cultuar a Deus e assim não morrerem. Mas mesmo assim, muitos acabam pagando o preço da morte, porque antes de serem mortos, de serem executados, sempre lhes é dada uma opção de negar a sua fé, de negar a Jesus, e mesmo assim, eles preferem a morte do que negar o seu Deus. Isso não é novidade. Essa perseguição ao povo de Deus não é uma novidade na história. Inclusive, a perseguição ao povo de Deus é a que mais cresce ao redor do mundo. Eu não sei se você sabia disso, mas o século 20 foi o século que mais matou cristãos em toda a história da humanidade. Você sabia disso? Pois bem, o nosso povo, meus irmãos, está sendo perseguido. Mas não somente agora, lá atrás, nós já vimos um relato dessa perseguição. E é interessante porque no capítulo 2, Daniel, ele é usado para trazer o sonho à tona e para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele louva a Deus, mas parece que era da boca para fora, porque o seu ego era tão grande que ao invés de adorar esse Deus, a partir daí, desse milagre, ele passa a adorar a si mesmo. E no passado, não somente no passado, mas ainda hoje, nós vemos muitas figuras políticas se colocando como deuses. Se um candidato à presidência ganha ou perde, pessoas ficam com a sua devoção. Teve pessoas, depois do resultado das eleições, em outro lugar, não estou falando aqui, que deixaram até de ir à igreja. Por quê? Porque isso não é novo, meus irmãos. César, ele não era somente rei, ele se colocava como um deus. O ditador da Coreia do Norte, existem estátuas em cobre e bronze em glória e honra a ele. Existem muitos ídolos humanos, ídolos políticos, e Nabucodonosor foi mais um, que queria que todos o adorassem. Então ele ergue uma estátua, e ao som de toda aquela música, o povo tinha que parar e se prostrar. Então veja bem, era quase que uma rotina. Como que funcionou isso? O povo estava trabalhando e tinha estátua enorme, imagine, no meio de Nova Iguaçu. De onde você olhasse, você conseguiria ver. E a cada momento em que de longe você ouvisse todas as músicas, o povo tinha que parar a sua rotina e se prostrar, virado na direção da estátua. Era mais ou menos assim,
como aconteceu. Um exemplo, hoje, os muçulmanos, eles têm as horas do dia em que eles oram. Então, eu tenho amigos da catedral que foram para o Egito, estavam atrasados para ir para o aeroporto, só que de repente deu 2 ou 3 da tarde, era a hora da oração islâmica. Aí o taxista, que era muçulmano, falando não sei o que, parou o carro, botou o tapete dele na rua e começou lá a orar. E o povo da catedral ali desesperado, meu Deus, e agora? Quanto tempo vai durar essa oração? Mas não era somente ele, eram todos. Então, na hora exata, todos os muçulmanos põem o seu tapete, fica ali botando a sua testa no chão, fazendo as orações. E de tempos em tempos, todas as vezes que as músicas tocavam, o povo, se estivesse lavando louça, mexendo no cavalo, arando o campo, tinha que parar e adorar a estátua, tinha que se voltar para a estátua a fim de adorar o imperador. E é interessante, porque no meio de tudo isso, alguns perceberam que 3 homens não estavam adorando. Na hora em que todos paravam para adorar o imperador, perceberam que outros nem sequer se ajoelhavam. E veja bem, interessante, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam ter fingido, eles poderiam ter tentado dar um jeitinho brasileiro. Deus sabe do meu coração, eu vou ficar de joelho, podem me confundir, mas Deus sabe que eu não estou adorando ninguém, mas é melhor isso do que morrer, né? Eles poderiam ter tentado dar um jeitinho, mas eles não deram, porque eles sabiam que a adoração deles não poderia ser confundida. Se olhassem para eles se ajoelhando, mesmo que eles não estivessem adorando, poderiam pensar que eles abandonaram Deus, mas eles amavam tanto esse Deus, que eles não queriam correr esse risco. E é interessante que denunciaram eles, rei, está lá os 3 caras aí, não estão se prostrando para a sua estátua, quando ouvem a música, deixam tocar, não param o que fazem para poder te adorar. E a resposta de Nabucodonosor, a reação dele, verso 13, Nabucodonosor ficou irado. Ele não acreditou, porque era um ato de desrespeito. Ele era o homem mais temível, era a potência da época. Ele tinha milhares de soldados, milhares de assassinos pagos. Enquanto que ele era bajulado por muitos, de repente, por 3 pessoas, 3 simples rapazes, ele se sente desprezado. E ele fica irado. E ele chamou, é verdade isso que vocês não se prostraram para minha estátua que eu gastei dinheiro, que eu gastei recurso, que todo mundo se prostra para adorar e vocês não? E veja bem, eles eram, meus irmãos, escravos. Olha que audácia, que ousadia deles. Eles estavam contra todo um sistema. E aí qual foi a reação? Olha o que ele diz no verso 15. Se não a adorarem, serão lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, Nabucodonosor, pelo capítulo anterior, já sabia que eles eram de Israel e que eles adoravam outro Deus, mas ele volta a querer não botar o Deus dele, mas agora ele se coloca como Deus. Quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Vocês, ao invés de me idolatrarem, estão aí se preservando para um outro Deus? Pois eu meio que te desafio, se eu lançar vocês na fornalha, que Deus vai conseguir te salvar? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E a resposta deles, eu acho que deve ter deixado, na verdade deixou o verso 19, ele mais ainda de fúria, porque imagine esses 3 rapazes com toda a calma do mundo, olhando para o imperador, todo mundo ao redor, observando aquela cena, a praça lotada, a música parou, só aqueles 3 rapazes ali. E ele disse, Nabucodonosor, não chamou nem de rei. Quanto a isso, não há nem o que responder. Se for para matar, mata, mas nós não vamos negar o nosso Deus.
E veja, olha o tamanho da fé deles. Se o nosso Deus que servimos, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas se Ele quiser que a gente morra ali também, amém. Meu Senhor é Deus sobre a vida e sobre a morte. O nosso Deus é o Deus que pode sim te dar livramento do luto, das dificuldades, mas Ele também é o Deus que está com você lá dentro. É o Deus que te capacita. Então veja, de uma forma ou de outra, o povo de Deus nunca é abandonado. E ele disse, verso 18, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aconteça o que for, o meu testemunho, a minha fé vai ficar de pé. Eles não se contaminaram, eles não se deixaram levar pela pressão da sociedade, pela pressão política e até ameaças de morte. E aí eu lhe pergunto, será que se toda a estrutura do nosso país se voltar contra a igreja, nós ficaremos de pé ou nós nos prostraremos? Porque veja, eles não foram o único do povo de Israel a ir para o exílio na Babilônia. Outros judeus se prostraram, deixaram o seu Deus de lado para adorar uma estátua de bronze. Mas eles não se venderam, meus irmãos. Nós não devemos temer os homens, devemos temer a Deus. Será que nós temos a mesma convicção? Ou será que diante de um revólver de um assaltante, ou de uma pressão política, ou de um processo judiciário, a gente vai cambalear na nossa fé? Não, rei, tá bom, deixa eu lá, ó, pode tocar a música aí, só o sininho, eu já vou ficar de joelhos. Será que nós fazemos concessões à nossa fé? Ou será que, haja o que houver, morrendo ou ficando vivo, a nossa fé continuará de pé? Meus irmãos, minha oração é para que Deus possa nos dar essa firmeza de culto. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. São os últimos dias e a tendência é piorar, o anticristo se levantar. E aí eu quero ver quantos serão os crentes de verdade. Porque num país em que nós temos ar-condicionado nas igrejas, temos liberdade, não precisamos ter seguranças armados aqui na igreja, é muito fácil ser crente. Pessoas colocam a faixa 100% Jesus e não estão nem aí para o evangelho. Pessoas colocam um versículo de adesivo ali no seu carro, mas estão nem aí para Jesus. Mas e quando começarem a botar crente na cadeia? E quando começarem a invadir as igrejas para matar os pastores? Como está acontecendo na maior parte dos países ao redor do mundo. O Brasil hoje é a exceção. E mesmo assim a nossa fé não é bem fundamentada. A gente passa por um problema, uma dor de cabeça, meu Deus, já era, vou morrer, não vou à igreja, não vou orar, não vou abrir a palavra. Enquanto que tem pessoas, eu vou depois postar um vídeo aqui de uma caixa desse tamanho, que chega na China e eles abrem, desesperados, parece que está pegando ali arroz e feijão, para pegar um exemplar pequeno da palavra de Deus. Porque eles não conseguem, meus irmãos, é proibido, até aplicativos, não tem aplicativo de celular da Bíblia para eles lerem. A fé cristã hoje no mundo é a fé que é mais perseguida, e nós ignoramos essa realidade, a gente acha que nunca acontecerá conosco, mas não se engane, esse dia vai chegar. Mas quando baterem a nossa porta, qual será a nossa reação? Nós ficaremos firmes até o fim? Ou será que a gente vai se deixar vender? O irmão André, que começou a missão Portas Abertas, ele já sabendo dessa realidade, na década de 60, ele pegou um Fusca vermelho, e ele começou a passar pelos países ali comunistas da cortina de ferro, Ucrânia, né, passou pela Albânia, pela Romênia, chegou a Moscou, ele rodou vários países ali da Europa, contrabandeando Bíblia, meus irmãos.
ele levava Bíblias escondidas no seu Fusca, e ele visitava, até, veja bem, porque esses estados, esses governos, eles têm os seus pastores, como eu já falei, que são agentes do Estado. Alguns não eram agentes, mas eram pastores que se venderam o seu púlpito, porque o governo chegou: se você pregar assim sobre Jesus, nós vamos te matar. Para você pregar sobre Jesus, está aqui a Bíblia. Rasgaram metade da Bíblia, metade do testemunho da palavra de Deus. O pastor não ia poder pregar. Aí ele aceitou, e aí pôde continuar ali e realizar os cultos. Só que assim, se chega no assunto, ele não pode nem entrar, porque senão ele é preso e morto. Mas ele vendeu a sua igreja, ele vendeu a sua fé, por medo do que os homens pudessem fazer. Mas esses homens não, esses 3 rapazes não, eles falaram, deram essa resposta tão serena, eles estavam tão convictos, tão firmes, que eles disseram: ó, Nabucodonosor, faz o que tu quiser aí, cara, eu não vou trocar o meu Deus por nada, meu Deus é maior do que essa estátua, se for para morrer, meu Deus vai estar comigo, e se for para me livrar, Ele vai me tirar. Então Nabucodonosor ficou tão irado, Nabucodonosor ficou tão ressentido, que ele mandou que se esquentasse 7 vezes mais. A coisa ficou tão fora de controle, que os próprios rapazes, à porta da fornalha, morreram queimados. Imagine a situação. Então simplesmente pegaram os 3, amarraram com tudo, túnica, chapéu, seus mantos. Veja bem, o que isso dá a entender? É que o preso, ele tem a vestimenta própria, né? Ou seja, não deixaram nem eles trocarem de roupa. Daquele momento ali na corte, em que eles estavam sendo questionados, o rei já mandou amarrar e tacaram eles com tudo. Não deixaram nem eles tirarem os pertences. Tacaram eles na fornalha. E veja, meus irmãos, não se passou nem muito tempo. Em seguida, logo depois, só o fato deles chegarem perto já era para terem morrido queimados. Mas aqui há algo inusitado. Nabucodonosor vê algo estranho no meio do fogo. Ele tacou os 3, possivelmente caíram, né, perderam o equilíbrio, amarrados, mas de repente os 3 ficam de pé. Ele vê movimentação no meio do fogo. Ao invés de haver morte, havia vida no meio do fogo. E ele diz: alguma coisa está fora de controle. Estou vendo 4 homens soltos, nem amarrados estão, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus irmãos, o nosso Senhor é aquele que anda conosco na fornalha. Ele enviou o seu anjo. Se Ele não nos livrar, Ele está contigo lá. Nós não devemos temer os homens, devemos temer a Deus. Sabe por quê? Eles não adoraram Nabucodonosor e foram tacados numa fornalha de chamas. E Deus os livrou. Mas aqueles que não adorarem a Jesus serão tacados no lago de fogo por toda a eternidade. Eles sabiam que o julgamento do Senhor sobre a humanidade é muito mais pesado do que o julgamento dos homens. Podem tentar tirar a minha vida eterna ninguém tira. Eu vou ressuscitar. Eu não vou ficar muito tempo no cemitério de Nova Iguaçu, porque meu Jesus vai voltar. Podem me torturar, mas o meu Senhor vive. Ele venceu a morte. Eles não temeram o juízo dos homens, porque sabiam que o juízo do Senhor é muito mais severo. E assim, eles foram retirados lá de dentro. Nabucodonosor, se antes ele estava irado, agora ele está surpreso e temente. O que é que eu estou fazendo? Venham para fora, venham para cá. E aí eles saíram lá do meio do fogo e perceberam que os seus cabelos não foram chamuscados,
Os mantos continuavam na mesma, nem cheiro de fumaça eles tinham. Meus irmãos, se você vai fritar um ovo na frigideira, dependendo da quantidade de óleo, fumaça tudo, você fica cheio de gordura. Eles foram tacados numa fornalha dessa e nem cheiro de fumaça eles tinham. Seu perfume, ali da corte, a sua roupa estava intocada. Quem faz isso, meus irmãos, é Deus que nos livra. Mas veja, Ele livra, Ele está com aqueles que o honram. A questão é, às vezes a gente quer contar com Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós conduzimos a nossa vida espiritual de forma relaxada, achando que quando o mal vier, Deus há de agir. Mas não é assim que Deus age. Deus honra aqueles que o honram. Eles amavam a Deus, eles colocaram a Deus em primeiro lugar, e Deus fez a parte dele. Se Deus não livrou eles da fornalha, Deus entrou com eles lá. Mas por quê? Porque Deus sabia do coração deles, Deus sabia que eles adoravam verdadeiramente a Deus. Será que nós adoramos ao Senhor em primeiro lugar? Ou será que nós fazemos muitas concessões? Não, porque roubam isso no meu trabalho, sabe como é, vou fazer vista grossa, vou agir assim, um assado. Nós vamos comprometendo o nosso testemunho, pensando no que os outros vão dizer, no que o chefe vai pensar, vai ficar irado, vai me mandar embora porque eu sou crente, se eu me opor a isso. Mas, meus irmãos, perseguição sempre existirá. O que importa é que Deus seja glorificado. Se somos perseguidos por termos uma conduta bíblica em meio a uma empresa corrupta, não devemos temer, porque ainda que sejamos demitidos por amor a Cristo, Ele abrirá uma porta nova. O que nós não podemos fazer é comprometer a nossa fé, é comprometer o nosso testemunho. Pouco importa o que vão pensar, o que importa é o que Deus há de pensar. E aí a situação deles muda, verso 28. Ele louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o verso 28, na verdade, resume tudo. Que o enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e a adorar um Deus que não era o Deus deles. Agora a coisa muda. Ele emite um novo decreto, e esse decreto é, então, que fique registrado, se alguém blasfemar contra o Deus deles, que seja despedaçado, que a sua casa vire ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Mais uma vez, Deus faz um milagre, e Nabucodonosor reconhece que o nosso Senhor, Ele é soberano. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é grandioso. E Ele voltará, toda a língua confessará, e todo joelho há de se dobrar perante Ele. Querendo ou não, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ao invés de tantas músicas, tocarão trombetas anunciando: Jesus Cristo está voltando, Ele chegou. E quando Ele chegar, meus irmãos, aqueles que são os ditadores desse mundo, que massacram a igreja do Senhor, eles clamarão: Jesus Cristo é o Senhor. Muitos assustados porque a sua hora chegou, mas muitos bendirão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele chegou, Ele voltou para resgatar o seu povo. Meus irmãos, nós não podemos perder isso de vista, porque o tempo está passando. O tempo está passando, Jesus Cristo está voltando. Precisamos cada vez mais ser firmes na nossa fé. O mundo precisa ver a firmeza do povo de Deus. Falar da boca para fora, colocar numa rede social, isso é muito fácil. Mas viver a fé, ter essa firmeza é completamente diferente. Porque as pessoas hoje querem viver do seu modo. Não, Deus sabe como eu sou, Deus sabe. Mas nós não vivemos a nossa relação com Deus com base no que eu penso, mas com base no que Deus quer. Imagine você que é casado, sua esposa é alérgica a leite, a queijo,
e você compra uma pizza de 4 queijos para ela. Olha, meu amor, feliz aniversário, comprei um lanche para você. Se ela comer, ela vai morrer. Por quê? Porque ela é alérgica. Que nem teve um pastor que chegou, né? O pastor Moisés comentou comigo um testemunho, que o primeiro encontro dele com a irmã Lourdes, a esposa dele, ele chegou com um buquê. Olha, meu amor, um buquê para você. Ela olhou para ele: eu odeio flor. E ele ali gastou não sei quanto num buquê, o que mais tinha era flor. Ela olhou para ele: eu odeio flor. Meus irmãos, se nós queremos agradar alguém, não é com base naquilo que nós pensamos. Nós precisamos saber o que ela pensa, o que ela quer, o que ela gosta. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso saber o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de nós. É o que está na sua palavra. É somente conhecendo a Deus que nós vamos conseguir agradá-lo. Não se agrada a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus não é obrigado, meus irmãos, a aceitar qualquer coisa que nós lhe apresentemos. Isso lá do Éden. Você lembra do primeiro homicídio da humanidade? Abel e Caim. Abel deu dos primeiros frutos. Ele, veja bem, ele fez algo com cuidado, da sua caça. Ele pegou a sua melhor caça, ele ofereceu o melhor ali a Deus. E Caim, ele sentiu inveja. Por quê? Porque ele estava ali em cima da hora. Cara, tá aqui, eu vou. Ele fez a coisa meio apressada, meio de qualquer jeito. E toma, Deus. E Deus rejeitou. Meus irmãos, Deus olha para o nosso coração, olha. Mas Deus, Ele olha e quer ver a palavra dele ser cumprida. Tanto é que Deus repreendeu Caim e disse: olha, não sinta inveja do seu irmão. Vá, volte e ofereça o melhor. O pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Meus irmãos, cada um de nós está aqui nessa noite oferecendo um culto a Deus. A sua vida, a minha vida é um culto a Deus. A questão é: esse culto está agradando a Deus? Está levando louvor a Ele? Ou será que não? Nós precisamos nos esforçar para que a nossa vida seja um culto que agrade a Deus. E meus irmãos, se teve alguém cuja vida agradou a Deus completamente, cuja vida foi um culto ao Senhor, foi a vida de Jesus. Ele mesmo disse que o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele veio não pensando em si, mas pensando em agradar e cumprir a vontade do Senhor. Mesmo horas antes da cruz, ele orou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que dá a entender é que se Deus mudasse de ideia, Jesus não iria para a cruz, mas ele foi até o fim, porque ele queria agradar a Deus. Ele cumpriu cabalmente a sua missão, e através da morte dele, da sua firmeza, eu e você fomos salvos hoje. Eu e você podemos ser firmes, podemos ficar de pé, porque Jesus foi fiel até o fim. Meus irmãos, ele não foi lançado numa fornalha, ele foi pregado numa cruz, e ele morreu, mas ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, meus irmãos. É por isso que através dele nós podemos perseverar, porque diante daquela multidão, diante de alguns discípulos que o abandonaram, Judas que o traíra, saduceus, fariseus conspirando contra a sua morte, ele passou pela mão de Pilatos, de Herodes, ele não deu para trás, ele foi fiel até o fim. Jesus não implorou misericórdia, não se ajoelhou pedindo graça ao rei, pedindo anistia, pedindo perdão, ou um indulto. Ele foi fiel até o fim, meus irmãos. Ele foi muito mais além do que Sadraque, Mesaque e Abednego. E para nós prosseguirmos nesse mundo perdido, sendo firmes e fiéis até o fim, nós precisamos de Jesus. Porque a verdade é que eu e você somos vasos de barro. Vão ter dias que a nossa fé vai estar robusta, mas vão ter dias que a gente vai se olhar no espelho e a gente vai perguntar: será que eu sou crente? Que nós vamos nos sentir fracos, nós vamos nos sentir propensos a cair. É por isso que nós precisamos de Jesus, para que Ele nos renove
e assim consigamos andar mais um pouco. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te bendizer, Senhor, nessa noite pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pedindo a Ti, Senhor, renove a nossa força, renove, Senhor. Meu Deus, quantos são os ídolos deste mundo que querem a nossa adoração, mas, Senhor, só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Nos ajude, Senhor, a não nos prostrarmos perante os ídolos deste mundo, a não nos prostrarmos perante, Senhor, o dólar, perante o dinheiro, perante os políticos, perante as ideologias, os sistemas. Senhor, só Tu és digno de adoração. Renova-nos, Senhor, como Teu povo, como Tua igreja, para sermos fiéis até o fim. Se for para morrer, que seja, se for para viver também, o que importa é que o Senhor receba a honra e a glória. O que importa é que ao encontrarmos contigo, o Senhor nos veja, Senhor, fiéis. O Senhor nos ache, Senhor, firmes. Senhor, se há alguém que chegou nessa noite, aqui neste lugar, cuja vida espiritual não tem andado firme, talvez mais preocupado em agradar os homens e mulheres, Senhor, que possamos ter as nossas prioridades, Senhor, redefinidas. Peço que o Senhor visite esses irmãos e essas irmãs nessa noite, para que tenham um compromisso maior contigo, um encontro definitivo com o Teu Santo Espírito. Senhor, e haja um amor tão sério, tão forte pelas coisas do Teu reino, a fim de que haja o que houver, que o nosso testemunho fique de pé. Fortalece-nos, Senhor, na Tua presença. Te louvamos por Jesus Cristo, que nos salvou e que foi firme e fiel até o fim, gerando salvação para nós. Senhor, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os